Olá, meus queridos amigos ligados no curso Cordas e Música, muita paz a todos vocês. Estamos então iniciando a nossa primeira aula prática de guitarra dentro do módulo 1. Lembrando a vocês que esses 3 primeiros módulos dentro desse curso de violão e guitarra são módulos de adaptação ao instrumento. São módulos voltados especificamente para aqueles que não sabem nada de violão e guitarra, que estão começando praticamente do zero. E se de repente para aqueles que já sabem tocar um pouquinho, esses módulos também são ótimos para de repente corrigir alguma postura, corrigir alguma técnica, tirar algum vício. Então são módulos extremamente importantes para a sua iniciação musical. Nessas aulas iniciais de violão e guitarra dentro do curso Cordas e Música, de repente vocês ainda não conseguiram observar bem a visão do curso, mas com o passar do tempo, na medida que a gente for alcançando as etapas necessárias, aí sim vocês vão ter uma visão plena de como que funciona na prática esse curso. A intenção é logo depois desses 3 primeiros módulos de violão e guitarra, cada módulo contendo aí mais ou menos de 13 a 18 aulas, Quando a gente alcança esses 3 módulos, aí a gente começa a partir para diversos assuntos aleatórios, voltados para técnica, assuntos específicos de escala, de improvisação, de percepção musical, de aulas de teoria musical. Nós vamos ter exercícios de leitura em partitura para violão, para guitarra, vocês vão aprender a escrever as suas próprias partituras. Então tenham paciência, principalmente aqueles guitarristas que já são virtuosos e de repente já querem logo pegar um exercício difícil. Nessa primeira etapa dos 3 primeiros módulos, nós vamos trabalhar somente a iniciação ao instrumento. Então vamos ao assunto, Nessa videoaula nós vamos conversar sobre as posturas mais usadas para o estudo com a guitarra sentado, Nós temos a postura sentado e também a postura em pé. A postura sentado com a guitarra é uma postura bem mais maleável, bem mais tranquila de se adaptar do que o violão. Vejam bem, o violão e a guitarra são instrumentos bem diferentes. Mesmo a gente tendo aí a presença das mesmas quantidades de cordas, a mesma afinação, os mesmos acordes, basta você analisar a diferença entre o corpo de um violão e o corpo da guitarra, A guitarra ela é um instrumento bem mais fininho, apesar de ser mais pesada do que o violão, mas nós temos um corpo mais estreito, o braço é mais fininho e nós temos uma questão que diferencia em tudo, Que é a questão de você plugar a guitarra. É um instrumento totalmente elétrico. Mesmo que o violão também possa ser amplificado, o princípio dele é o mesmo, Continua sendo um instrumento acústico. Para vocês entenderem bem essa diferença, lá com o violão, a forma de você sentar com o instrumento influencia no timbre do som das cordas, porque o violão ele é todo sensível em relação à vibração do som, Não somente as cordas vibram, mas toda a madeira, todo o som dentro dele é influenciado na forma como você encosta no instrumento. Então nós temos algumas posturas evitando esse atrito do corpo com o violão. Isso influencia na forma como você vai sentar na cadeira. Já a guitarra, também nós temos esse processo. A corda vibra, a madeira também sente essa vibração das cordas, porém nós temos a presença de captadores, O som não vem propriamente da guitarra, o som passa pela guitarra e sai no amplificador. Esse fato vai influenciar um pouquinho na forma como você vai se posicionar com a guitarra no momento de estudar sentado. Então vamos começar com a primeira dica da aula. Você pode até me perguntar agora: professor, eu devo estudar em pé ou eu devo estudar sentado? Vejam bem, a guitarra é um instrumento bem mais pesado que o violão, como eu já disse anteriormente, O violão, apesar dele ser maior, ele é mais leve, é um instrumento oco, A guitarra é um instrumento sólido, madeira sólida, Então nós temos aí, vamos colocar aí alguns quilinhos a mais em relação ao violão. Nem sei se o violão chega a 1 quilo, Nunca pesei o violão na verdade, Mas vejam bem, dependendo do modelo da guitarra, da marca, da madeira que é empregada na construção, nós temos aí uns quilinhos que de repente, se você ficar muitas horas em pé na sua casa estudando mesmo com a correia, pode machucar um pouquinho o seu ombro, pode cansar um pouquinho a sua coluna. Por isso eu sempre digo aos meus alunos, tá em casa estudando técnica, vamos poupar
a sua coluna, vamos poupar o seu ombro. Então, vamos estudar sentados, porque você tem uma melhor concentração na visualização do braço do instrumento, os cuidados são maiores com a paletada. Quando você estiver realmente preparado em determinada situação de repertório, de estudo, depois que já estudou horas sentado, aí sim é o momento de você colocar um pouquinho em prática em pé. Por exemplo, eu quando estou estudando em guitarra, né, violão sempre sentado, em pé raramente eu toco violão em pé, a não ser quando eu estou com violão folk, tocando uma música pop, com alguma banda, aí já é diferente. Violão erudito em pé, nem pensar, né? Agora, com a guitarra, normalmente quando eu estou estudando escala, técnica, arpejos, leitura, improvisação, eu gosto de estudar sentado exatamente pela questão do corpo relaxado. No momento que eu estou preparando uma videoaula, no momento que eu estou preparando uma música nova para vocês, né, essas músicas mais complicadas de guitarra, normalmente eu estudo sentado, tá? Nem sempre eu tenho a partitura daquele que eu estou ensinando. Às vezes eu encontro uma partitura lá toda certinha, basta ler e decorar, né? Mas a maioria das vezes, quando eu encontro a partitura das músicas, principalmente as músicas lá do TV Cifras, 90% das partituras que eu encontro na internet para tirar as músicas vem tudo errado, é tudo escrito de qualquer jeito. Eu fico desesperado como que as pessoas conseguem imprimir aquilo, colocar em revistas conhecidas, inclusive, aquelas partituras com tablatura, tudo errado, né? Então, muitas das vezes eu sou obrigado a tirar de ouvido, é um processo demorado, e Deus me livre tirar a música em pé, né? Eu vou matar a minha coluna. Então, esse processo de você estudar sentado é o melhor, tá? Agora, uma vez que eu já tenho a música toda decorada, normalmente eu gosto de experimentar também a execução dela em pé, porque a gente já tem toda uma liberdade de expressão corporal. Isso influencia na pegada da guitarra, por incrível que pareça. Experimentem tocar uma música que vocês dominam muito bem, tocando sentado, dando o mesmo vibrato, o mesmo bend, e tentem fazer isso se olhando no espelho, fazendo caras e bocas, sentindo realmente a música, tocando em pé. O vibrato vem diferente, o bend ele vem diferente, a sua paletada ela vem diferente. Então, essa experiência de vocês de vez em quando misturarem aí a postura sentado com a postura em pé é bem interessante. Também é perigoso vocês só ficarem a vida inteira estudando sentado, porque você vai fazer um show, tu não vai ficar sentado, né? Você vai ficar em pé. Então eu aconselho a vocês aí a estudarem em pé somente quando tiver um repertório já prontinho na sua mão, tudo bem? Agora, voltando para os detalhes na forma de como estudar guitarra sentado, a primeira coisa que você tem que observar é a mesma que a gente observou lá na aula de violão. Cuidado com a cadeira que você vai usar para estudar guitarra. Procure utilizar assentos que sejam retinhos e planos. Evitem cadeiras que sejam arredondadas ou muito acolchoadas, como sofá, como cama, essas cadeiras de abrir e fechar, cadeira de plástico usada em sala de palestra. Caso vocês queiram se aprofundar mais sobre esse assunto, sobre a cadeira ideal, nós temos no módulo 1 de violão uma aula só sobre as cadeiras. Se de repente te der vontade de assistir essa aula, ela também serve para os guitarristas que estudam sentado. O link dessa aula está aqui na descrição, tudo bem? Então vamos lá, existem várias posturas que você pode adotar com a guitarra sentado, né? Uma delas é essa que eu estou agora, ó, é a postura mais comum, vamos dizer aí, 95% dos guitarristas gostam de estudar desse jeito, né? A guitarra apoiada sobre a perna direita. Sobre a perna esquerda, tá? Existem alguns guitarristas que gostam de sentar assim, ó. Né? Aquele guitarrista lá do Symphony X, ele adora estudar assim, né? Inclusive, eu já até tentei estudar assim, mas, sei lá, eu achei tão esquisito, né? Eu gosto mais da postura desse jeito. No violão eu adoro, né? Agora, existem guitarristas que gostam de cruzar as pernas desse jeito, que gostam de sentar também com a perna igual do violão flamenco, desse jeito aqui, assim. Mas vamos focalizar aqui a nossa aula na postura mais utilizada, né? Nessa postura como eu estou agora. Uma vez que você já esteja na cadeira sentado desse jeito, a primeira dica, evite de sentar totalmente na ponta da cadeira. Ó. Você pode sentar no meio da cadeira ou simplesmente lá no finalzinho dela para você dar uma leve encostadinha com as suas costas. Mas evitem de ficar deitado totalmente na cadeira, tá? Porque aí você fica com a coluna torta, tudo bem? O ideal é que você esteja sempre com a coluna bem retinha no momento de estudar, tá? Mas também não precisa ficar igual no exército, né? Você pode ficar de um jeitinho relaxado, mas com a coluna correta. Normalmente, com pessoas mais magras, né, e pessoas muito altas, é muito comum você encontrar guitarristas assim, ó, tudo curvado no momento de estudar.
muito cuidado com isso, principalmente quando você está aqui na região aguda, né? E fazendo uma coisa muito difícil, o pessoal fica tudo assim, ó. Então, procurem se corrigir, não fiquem assim porque vai machucar a coluna também. O ideal é você manter sempre a coluna retinha e apenas olhe para baixo. Dá para fazer do mesmo jeito, dá para visualizar do mesmo jeito. Em relação ao ângulo da guitarra, né, evitem dela ficar totalmente deitada porque vai ser ruim no momento de você fazer escalas e acordes, né? Ela pode ficar levemente inclinadinha, tá bom? O ideal é que ela fique assim, ó, desse jeito, tá? Um outro cuidado importante também é o ângulo que encontra-se o braço da guitarra, né? Normalmente a gente deixa o braço somente na horizontal ou levemente inclinadinho para cima. Agora evite de estudar com a guitarra apontando para baixo, tá? Porque também vai dificultar aqui o pulso da sua mão esquerda no momento de executar as escalas, principalmente acordes mais abertos. Em relação aos pés, procurem ficar com os pés relaxados, tá? Tem aluno que gosta de ficar assim, ó, com aquele tique-tique nervoso, né? Ó, fica assim, ó, desse jeito, ó, tá vendo? Não, nervoso danado. Sempre quando vejo um aluno assim, eu dou um tapa na orelha dele e para na hora. Porque esses tremeliques aí, esses tique-tique nervoso, pode deixar vocês com as mãos mais tensionadas, tá? Então, quanto mais relaxado ficar os pés de vocês, também será mais fácil de você relaxar todo o seu corpo, por incrível que pareça. E finalizando esse rápido bate-papo sobre a postura com a guitarra sentada, vamos falar agora com a guitarra em pé, né? Bem, a postura em pé, normalmente os guitarristas que são mais técnicos não gostam de deixar a guitarra lá embaixo, né? Com a guitarra assim, com a correia e a guitarra lá embaixo, porque normalmente os guitarristas que tocam desse jeito, né? A não ser que você tenha aquele braço de 2 km de tamanho, né? Mas normalmente os guitarristas mais virtuosos que trabalham escalas que saem aqui da sexta até a primeira corda em qualquer lugar do braço, né? Fazendo esses movimentos aqui, ó, tá vendo? Quando você está com a guitarra lá embaixo, é muito mais difícil de você fazer isso, mesmo você fazendo esse movimento aqui, ó. Aí ajuda um pouquinho, né? Normalmente o Slash, quando está fazendo um improviso na parte mais aguda com a sua Gibson, normalmente ele vira a guitarra, facilitando totalmente o alcance e as notas mais agudas, né? Sem deixar de comentar que também é um belo visual no palco quando você está desse jeito, né? Mas também não quero dizer que um bom guitarrista tenha que tocar com a guitarra aqui em cima, igual um sutiã, né? Igual um colar, né? Igual um amuleto. Também não se usa, tá, gente? Então, a gente tem que ter aí um meio termo, tá bom? Nem muito lá embaixo e nem muito aqui em cima, ó. Normalmente, quando estou em pé, eu gosto de colocar a guitarra um pouquinho mais abaixo da distância que ela encontra-se aqui no meu colo quando eu estou sentado. Isso aí, gente, é meio palmo mais ou menos. Agora, isso é de guitarrista para guitarrista. O ideal é que você pegue uma música fácil e uma música difícil que você já saiba tocar. Experimente tocar essa música em diversas posições com a guitarra em pé, né? Coloque a guitarra bem em cima e toque a mesma música. Coloque a guitarra lá embaixo, também toque a mesma música. E aí vê qual que ficou melhor, se foi mais em cima ou se foi mais embaixo. Se nenhuma das duas serviu, então o ideal é que seja um meio termo. Experimente. O ideal é que também a sua correia seja uma correia bem confortável e de fácil manuseio no momento de você fazer essa regulagem. Um outro fato importante a ser observado com a postura com a guitarra sentado é o fato do princípio de para que você está tocando, né? Por exemplo, se eu estou aqui dando uma aula, se eu estou aqui num workshop, diante de uma plateia, demonstrando algumas técnicas, falando um pouquinho sobre o instrumento, normalmente eu vou fazer com que a guitarra fique de frente para as pessoas, né? Eu não vou deixar assim a guitarra de lado, né? Porém, eu estou para frente, mas a guitarra está para lá, né? O ideal é que você se ajeite na cadeira, mesmo que você tenha que ficar um pouquinho mais de lado na cadeira, né, na posição lateral, porém a guitarra está para frente. Então, isso aqui é uma dica para quem já toca, para quem já tem uma certa experiência com o instrumento. Agora, você está em casa, ninguém está te vendo, então você pode dar uma relaxada, você pode virar para lá, de cabeça para baixo, você pode ficar aí deitado com a guitarra e, desde que você não erre as notas, não tenha nenhuma cãibra, tudo está valendo. Então, pessoal, como vocês puderam observar, a postura sentada com a guitarra é uma postura bem livre. Observem bem esses critérios, tá? No momento de você escolher a postura correta, procurem ver sempre o equilíbrio do seu corpo, o equilíbrio do instrumento e o conforto de ambas as mãos. Vocês alcançando bem esses 3 pontos,
Tá ok a sua postura, está correndo tudo muito bem. Então esse foi o nosso pequeno bate-papo sobre posturas com a guitarra sentado e também em pé. Após essa aula, se você na sua casa já está bem posicionado com o instrumento, já não tem nenhuma dúvida em relação ao ângulo da guitarra no seu corpo, já podemos partir para a nossa próxima aula, que é o posicionamento da mão direita com a palheta. Vamos aprender a segurar a palheta corretamente e, obviamente, aprender as primeiras técnicas de palhetada. Um grande abraço a vocês e até a nossa próxima videoaula.